Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Lucas e vamos para o nosso último conteúdo desse terceiro bimestre. Então, como já comentado anteriormente, nós iremos falar agora sobre as extinções, um dos pontos, um dos fenômenos mais interessantes estudados pela paleontologia e outras ciências afins, e a extinção está diretamente correlacionada à evolução, né? Inclusive, muitos biólogos afirmam que a evolução ela seria impossível sem a extinção. Então, são dois lados de uma mesma moeda. Vale notar que nós iremos trabalhar com as extinções do passado. Então, não interessa à paleontologia as extinções atuais, que estão ocorrendo ainda, e as extinções que vêm ocorrendo ao longo dos últimos 11 mil anos, durante a época do Holoceno. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa a se destacar aqui, galera, é a questão de quem percebeu quais foram os primeiros registros que nós temos na história da paleontologia e na história das ciências de que a extinção seria algo plausível. E o primeiro a entender, de fato, esse fenômeno da extinção foi esse sujeitão aqui, o francês Georges Cuvier, né, que inclusive vocês estudam ele em anatomia, porque ele é considerado o pai da anatomia. É, E o Cuvier ele será o primeiro a propor a ideia da extinção, sendo a extinção um conceito que diz que uma espécie ou um grupo acima, né, das espécies não existiriam mais na biota moderna, na biota atual. Então esse seria o conceito de extinção, tá certo? Uma espécie ou um grupo superior à espécie deixaria de existir, né, ou tivesse deixado de existir na biota atual. E isso, galera, só veio a ocorrer no final do século XVIII. Até então, imaginava-se que os restos, partes duras, fósseis que eram encontrados e que não batiam com nenhum animal da biota que era conhecida até então, na verdade, esses ossos eram de animais que estavam escondidos em habitats muito específicos, né? Ou no alto de montanhas, ou dentro de cavernas, ou que haviam se deslocado para outras localidades, outros continentes. Então, por exemplo, na Europa medieval, quando eles encontravam fósseis de dinossauro, e encontravam, né, nós temos registros históricos sobre isso, eles não faziam ideia que era dinossauro, tampouco que os dinossauros já não existiam mais, que já haviam sido extintos. Imaginavam que, na verdade, eram seres, animais mitológicos que viviam no alto das montanhas dos Alpes, ou nas cavernas, ou escondidos nas florestas europeias, como é o caso dos dragões. Então existe uma relação muito próxima entre os achados fósseis do passado e alguns mitos, algumas lendas que eram sustentadas, na verdade, até alguns séculos atrás, tá certo? Então, o primeiro a romper com isso foi Georges Cuvier. E ele bateu o martelo falando, não, aqueles restos, né, aquele fóssil que nós encontramos, na verdade, é de um animal que não existe mais. Nenhum representante desse espécime existe mais. E como que ele... Então é isso, né, galera? Como que poderia ser explicada a extinção? Nós teríamos tanta explicação dentro da religião, ou dentro de mitos, quanto a explicação científica. Mas isso é um objeto mais adiante que nós vamos falar. Então, as extinções podem ser classificadas em extinções de menor escala e as grandes extinções. Geralmente nós estamos acostumados a assistir documentários, a ler artigos relacionados às grandes extinções. Por quê? Porque são justamente estas grandes extinções que nos chamam mais a atenção. Porém, quando nós falamos da evolução, que é o que é a base, né, das ciências biológicas, as grandes extinções não possuem uma relevância tão grande, certo?
as pequenas evoluções, as pequenas extinções ou as extinções de menor escala são as mais importantes no critério de evolução, porque é aqui que nós conseguimos observar a questão da seleção natural tão debatida no livro de Darwin, certo? Então nós temos as pseudo-extinções, mas na verdade são extinções de verdade, ou extinções filéticas, que estão relacionadas, na verdade, às pressões seletivas do ambiente. E quando eu falo pressões seletivas do ambiente, não é apenas a partir de elementos abióticos, né? A supressão de uma floresta, ou um rio que existia e o rio passa a não existir mais, seca, ou então por uma mudança climática. A pressão seletiva ela está relacionada a elementos bióticos também, galera. A relações ecológicas, em que nós vamos ter um grande predador, um predador que é muito, vamos dizer assim, pouco seletivo no que diz respeito à sua presa, né, e acaba por eliminar uma espécie que era muito localizada, muito endêmica. Então, as próprias seleções impostas pelo meio provocam também as extinções. E essas extinções são pequenas extinções que nós chamamos também extinções de background, beleza? Extinções decorrentes da interação entre os organismos, então diz respeito, né, às relações ecológicas, sobretudo aquelas relações ecológicas desarmônicas, bem, vamos lembrar aí desse conceito em ecologia, relações ecológicas desarmônicas. Então, quando o predador ele é eficiente e, como eu tinha comentado anteriormente, né, ele não demanda necessariamente de uma única presa para sobreviver, certo? Então, não é muito específico essa predação dele. Então, ele depende de uma gama de espécies e isso favorece com que aquela espécie que seja um alvo mais fácil desapareça, se extingua. Isso pode ocorrer também quando há o contato entre áreas territoriais cuja biota se desenvolveu de forma independente e separada, e depois essas áreas territoriais se juntam, fazendo com que ocorra a troca, inclusive fluxo genético, né? O fluxo gênico entre essas duas territorialidades. Isso pode gerar a migração de um predador extremamente eficiente para uma área de várias presas fáceis, que pode levar à extinção de uma espécie. Ou, galera, isso aqui leva a uma situação muito comum, que é a famosa guerra invisível, a guerra microbiológica, microscópica, né? Porque biotas que se desenvolveram em ambientes diferentes, de forma isolada, vai ter também, junto a essa biota, aí, micro-organismos, em que, quando elas se juntam com outras biotas, essa biota às vezes passa a não ter uma imunidade eficiente contra esses micro-organismos, o que leva à extinção por adoecimento, certo? Então, vírus, bactérias, isso tudo pode estar relacionado a essas pequenas extinções. E isso, nós temos um fato histórico relacionado a isso, quando houve um momento lá no Plioceno em que a América do Norte, tá aqui, e a América do Sul, tá aqui, se juntaram, né? Então essa junção entre a América do Norte e a América do Sul ocorreu no Plioceno por conta da redução do nível do mar, o que favoreceu ao aparecimento de uma faixa de terra aqui, ó, onde hoje está o Panamá, o país Panamá. Então isso é resultado de uma redução do nível do mar, né, ocasionado aí por um resfriamento global, e expôs este istmo que é o Panamá. E o Panamá aparecendo aqui, ligando então a América do Norte e a América do Sul, nós temos um fenômeno que na biogeografia nós chamamos de ponte, tá bem? Ponte. Possibilita o fluxo entre essas biotas, entre os pontos A e o ponto B, né, que desenvolveram de forma isolada. Se o aparecimento do istmo do Panamá favoreceu uma ponte e o fluxo gênico entre essas duas localidades, por outro lado, ela também formou uma barreira para organismos marinhos. Então,
até antes do Plioceno, os organismos marinhos, tanto aqui do Mar do Caribe quanto aqui do Pacífico, eles tinham livre acesso a esses espaços. Havia um fluxo entre eles, uma troca entre eles. A partir do aparecimento do Istmo do Panamá, rompe-se isso, né? Forma então uma barreira e esses organismos passam a se desenvolver de forma isolada, de forma independente, tá bem? E isso vai dar origem ao que nós conhecemos como especiações, tá bem? Ao longo do tempo. Perfeito, galera? Tá claro aqui? Vários conceitos nós tivemos que trabalhar, né? Perceba, as relações ecológicas, os conceitos de dispersão vicariância, que está relacionado às pontes e barreiras, tá certo? Quem não lembra direito, quem não está familiarizado, dê uma buscada aí nesses termos então, tá? Volte o vídeo aqui e dê uma pesquisada sobre esses termos que eu acabei de citar, certo? E aí, nós temos aquelas extinções que são mais, vamos dizer assim, mais estrelinhas, né? Aquelas extinções que são mais pop, que o pessoal gosta mais de estudar, gosta mais de ler. Nós temos inúmeros documentários sobre as extinções, que são as extinções em massa, tá? Mas para você, bióloga, biólogo, tem que ficar muito claro que o que predomina ao longo da história da vida na Terra são as pequenas extinções, as extinções de fundo, as extinções background. Hora ou outra apenas aparecem essas grandes extinções. E o que eu considero como grande extinção? É o que eu separo como sendo grande extinção e extinções corriqueiras aí. Não é consenso, mas a maior parte dos autores da paleontologia, eles batem o martelo que, para ser considerado uma grande extinção, eu tenho um período de tempo relativamente curto, e que nesse período de tempo relativamente curto vá ocorrer a extinção de 20 a 40% das espécies, tá bem? Que existiam aí no mundo, na biosfera. Então, de toda a biosfera, de 20 a 40% das espécies simplesmente irão desaparecer. Essa é uma média, porque nós temos extinções, como vocês podem perceber nessa aqui, em que irá desaparecer mais de 50% dos gêneros, tá? E isso representa um número muito maior de espécies, algo em torno de 75% das espécies irão desaparecer. E perceba que nós teremos outras grandes extinções ao longo do tempo, tá? A maior parte dos autores afirmam que nós tivemos 5 grandes extinções em massa e que nós estamos passando agora, na verdade nos últimos 200 anos, pela 6ª grande extinção em massa. Mas a epuração antrópica, né? Então vamos falar sobre alguns motivos das extinções em massa. Geralmente quando nós falamos em extinção em massa já vem à cabeça, né, dinossauros. A grande extinção do Cretáceo que dizimou boa parte dos dinossaurídeos, considerando que uma linhagem dos dinossaurídeos avianos, eles sobreviveram, então até hoje aí, bem? São as aves. Mas essa foi apenas uma das grandes extinções. Bom, sabendo disso, e quando nós pensamos nas extinções, as grandes extinções, e nos vem à cabeça os dinossauros, logo também nos vem à cabeça um grande meteorito, causando uma grande extinção. Mas será que um meteorito sozinho seria capaz de provocar uma grande extinção de um grupo inteiro? Né? A resposta é não. Não apenas essa extinção dos dinossauros, como todas as demais grandes extinções ou extinções em massa que ocorreram no passado, galera, nunca foram provocadas por um único motivo. É sempre o que nós na paleontologia chamamos de multicausal, ou seja, uma soma de fenômenos, e cada um desses fenômenos que vão ocorrendo vão contribuindo em maior ou menor parte para a extinção em massa. Mas nunca é um fenômeno apenas. Então tirem da cabeça uma coisa que é senso comum,
de que os dinossauros foram extintos por um meteorito. Não foram. Tá? O meteorito foi apenas um dos elementos que levou, na verdade, né, à extinção dos dinossauros. Mas ele sozinho não seria capaz dessa artimanha aí toda. Então vamos falar sobre alguns elementos que contribuem para a extinção em massa. Então primeiro aqui, o efeito estufa, todo mundo já está careca, cansado de saber, né? O efeito estufa é um efeito comum, normal e importante. Graças ao efeito estufa que nós temos vida na Terra. Tá? Por quê? Porque preserva uma parte do calor que chega aqui a partir do Sol, mesmo durante o momento da Terra em que nós não temos Sol na face, que no caso é a noite. Se não tivéssemos efeito estufa, a Terra seria um planeta inóspito, parecido com Marte. Durante o dia, uma temperatura absurdamente alta, e durante a noite, temperaturas congelantes. Ou seja, seria uma forma de esterilizar o planeta. Então, graças ao efeito estufa, durante a noite você não congela, tá? Porque parte do calor ele fica preservado aí na atmosfera, entre a atmosfera e a superfície terrestre. O problema é quando nós acentuamos o efeito estufa. Então, o efeito estufa ele pode ser acentuado por ação antrópica, todo mundo já sabe, né? Sobretudo por conta dos gases, efeito estufa, metano, o vapor da água e, sobretudo, o dióxido de carbono, mas pode ser acentuado também a partir de processos naturais. Principal processo natural que acentua o efeito estufa, e aí se torna problemático, é o vulcanismo. Tá? Então, o vulcanismo, ele sim pode ser responsável por criar um efeito estufa problemático. Um efeito estufa que rapidamente altera o clima e que rapidamente pode provocar uma modificação ambiental que leve à extinção daquelas espécies mais susceptíveis a essas mudanças, a essas flutuações climáticas. Redução de nutrientes, né? Então a redução de nutrientes nós temos que entender como um desequilíbrio ecológico, que pode ser, por exemplo, pela supressão, pelo pouco desenvolvimento dos produtores autótrofos, né? Produtores primários, algas, organismos quimiosintetizantes, fotossintetizantes, a vegetação. E isso, galera, pode estar relacionado tanto a mudanças climáticas, né, causadas pelo efeito estufa, quanto, por exemplo, por excesso de particulado na atmosfera. E é mais ou menos isso que aconteceu na extinção dos dinossauros. Né? Nós tivemos um grande meteorito que se chocou contra a Terra, lá onde hoje está o Golfo do México, na península do Yucatán, e isso provocou a elevação de muita poeira, que é particulada em suspensão na atmosfera, e ela encobriu todo o planeta. Relacionado a isso, esse impacto reativou quase todos os vulcões dormentes que estavam na Terra, provocando mais cinzas vulcânicas na atmosfera e encobrindo. Resultado, mesmo durante o dia você não via o Sol naquela época, porque ficava de noite, de tanto particulado que a atmosfera tinha. Os raios solares não conseguiam chegar na superfície. Consequência disso, os organismos autótrofos fotossintetizantes morreram. E isso causou aquele grande desastre, aquela curva, né, da cadeia trófica, tá bem? Então isso leva a um efeito em cadeia, os produtores primários padecem, depois os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, e assim, consequentemente, levou à grande extinção. Períodos de anoxia e estagnação dos oceanos, então estamos falando de meio aquático, tá? Tanto o ambiente limnologico quanto o ambiente marinho, quando há uma redução considerável do oxigênio dissolvido na água, isso tanto para o ambiente marinho quanto para outros ambientes limnológicos, ambiente lacustre, estuarino, isso provoca uma mortandade em massa extremamente rápida. E essa mortandade em massa não dizima apenas os indivíduos, como pode levar à extinção de espécies inteiras. Tá? E isso está muito relacionado, galera, com excesso de matéria orgânica nesse meio. Essa matéria orgânica oxida, provocando a redução do oxigênio desse meio aquoso. Né? E, literalmente, os peixes morrem afogados. O pessoal da biologia odeia quando eu falo isso, mas é uma brincadeira, é claro.
E esse excesso de matéria orgânica, como eu estou falando de um momento que não há ação antrópica, eu poderia falar de esgoto, por exemplo, mas aqui não teria esgoto no caso, ocorre, galera, quando nós temos abalos sísmicos no fundo oceânico, que pode provocar um revolvimento do fundo oceânico, expondo matéria orgânica que já estava sedimentada. Então imagina só que no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no fundo do oceano, nós temos camadas e camadas de sedimentos misturados com matéria orgânica, restos de organismos, né, que foram decantando e forrando o fundo do Oceano Atlântico. Por isso que dá origem, depois de milhões de anos, a petróleo. E quando há um abalo sísmico, esse matéria orgânica ele pode reaparecer, então ele mistura tudo, né, a água com esse sedimento, e aí que ocorre essa redução, né, essa anoxia da quantidade, por conta da quantidade de oxigênio na água ser reduzida a limites extremos, provocando a mortandade em massa de organismos marinhos ou de outros ambientes aquáticos. Vulcanismo, geralmente, galera, o vulcanismo tem um papel, uma importância muito maior na extinção do que meteoritos, por exemplo. Tá? Então, o vulcanismo sempre esteve relacionado às maiores extinções em massa, mas é óbvio que ele sozinho também não pode provocar essa extinção. O que o vulcanismo ele provoca, né? Ele mata os animais que estão no entorno? Não. Ele pode matar animais que estão a milhares de quilômetros do vulcão. Mas o vulcão ele expele gases tóxicos, o vulcão ele expele cinzas vulcânicas que impedem a passagem do Sol. O vulcão ele provoca aquecimento global por conta da acentuação do efeito estufa. E o vulcão ele pode provocar acidificação de águas próximas a ele. Tá? Então são alguns elementos que o vulcão altera. Temos ainda as causas extraterrestres. Olha só, né? Parece que é um alienígena vindo para a Terra. É quase isso, galera. Que aí no caso são os meteoritos de fato. Tá? Então nós temos já sabidamente uma grande extinção provocada e relacionada a um grande meteorito. Óbvio que ele sozinho não faria uma grande extinção, mas ele foi, vamos dizer assim, um pontapé inicial. Ele foi um pontapé inicial para a extinção dos dinossauros. E como que descobriram, né, que esse meteorito aí, que caiu no Golfo do México, lá na península de Yucatán, foi o estopim para a extinção dos dinossauros? Galera, se você fosse para o México hoje, fosse visitar a península de Yucatán, você não conseguiria ver absolutamente nada. É muito difícil. Na verdade, os cientistas só conseguiram ver com imagens de radar. Não é nem imagem de satélite, é imagem de radar batimétrica do fundo oceânico, que tem uma coroa que lembra um astroblema, né? Uma cratera muito antiga. Mas, na verdade, o início da ideia de que um grande meteorito poderia gerar extinção é quando geólogos, sobretudo do mundo inteiro, começaram a perceber que nas camadas estratigráficas, nas camadas sedimentares, lá entre o Cretáceo e o Paleógeno, que é o período de transição dos períodos onde houve essa grande extinção, tinha uma linha de deposição de um mineral que é extremamente raro aqui na Terra. É um mineral que geralmente ele está presente quando nós temos muito vulcanismo, porque ele vem do manto, ou quando nós temos uma atividade de meteorito muito intensa, que é o irídio. Então nós encontramos pouquíssimos elementos de irídio nos sedimentos, e do nada, assim, entre Cretáceo e Paleógeno, você encontra uma linha muito presente de irídio, muito acima da média normal em que o irídio estaria depositado. Então, a essa linha nós chamamos de anomalia de irídio, tá certo? E aí passaram a investigar, né, o que causaria essa anomalia de irídio. Então, foi uma atividade vulcânica muito intensa e, principalmente, o irídio que veio de carona nesse grande meteorito que se chocou lá na península de Yucatán, tá certo? Então, basicamente, aqui nós temos o pontapé inicial na relação entre o irídio com os meteoritos e entre os meteoritos e as extinções em massa. Então, né, nós temos aí a ideia de que o meteorito, um tamanho de 10 a 30 quilômetros de diâmetro, é um meteorito muito grande mesmo,
se chocou onde hoje nós encontramos aqui no Golfo do México a península de Yucatán, tá? Aqui na América do Norte. E que isso ocasionou uma série de processos, terremotos, tsunamis, mudança climática, acidificação dos oceanos, a atividade vulcânica extremamente intensa, que levou à grande extinção ocorrida no período aí do Cretáceo, final do Cretáceo, né? E isso poderia vir a ocorrer novamente. Então, os cientistas, eles estimam, né, que um corpo extraterrestre, né, que um meteoro, um asteroide, melhor dizendo, com cerca de 10 km de extensão, pode colidir com a Terra a cada 100 milhões de anos. E outros, né, com algo em torno de 1 km de extensão, pode colidir com a Terra de 200 mil apenas a 1 milhão de anos. Então é uma coisa que ocorreu que poderia ocorrer novamente. Professor, o que nós poderíamos fazer para evitar isso? Com a tecnologia atual, pouca coisa. Pouca coisa. Na verdade, saberíamos que esse corpo estaria chegando na Terra alguns poucos meses antes da colisão. Então nós não teríamos tanto preparo assim para tentar, né, amenizar os efeitos desse grande meteorito. Então pouca coisa poderia ser feita, talvez a instalação de bombas tal, mas a instalação de bombas iria fragmentar e ia cair um monte de meteorito que causaria um estrago tremendo também. Então, galera, isso aí é um destino que a Terra está aí aberto ainda, tá? E que poderia causar uma nova grande extinção aqui para nós. Então, depois dessas palavras de motivação, vamos continuar aqui. Então, os grandes impactos foram registrados na Terra no limite entre o Eoceno e o Oligoceno, tá? Que é importante estudar tempo geológico, né? Quem não faz ideia onde que é o Eoceno e o Oligoceno, dê uma buscadinha lá nas aulas, as primeiras aulas de geologia, e dê uma lida aí em escala do tempo geológico. Depois, entre o Jurássico Médio e o Superior. Depois, entre o Permiano e o Triássico, e essa aqui vai ser a maior extinção em massa que nós já tivemos na Terra. Depois, no Devoniano, e depois lá na base do Cambriano, galera, bem antigo mesmo. Então, esses, né, são os 5 extinções que têm, de uma forma maior ou menor, relação com a queda de meteoritos. Tá bem? Existem outras causas, por exemplo, galera, energia proveniente do espaço, tá? Radiação proveniente do espaço. Isso poderia causar uma extinção em massa, está em discussão ainda, mas a hipótese de Irwin, né, em 93, que de tempos em tempos, por conta da passagem do sistema solar em um campo, em uma parte da galáxia, né, no caso nossa galáxia é a Via Láctea, que seria uma área muito energizada e que a Terra seria bombardeada por esses raios cósmicos. E esses raios cósmicos teriam a capacidade mutagênica nos organismos que viviam aqui na Terra, né, na biosfera, e que poderia causar uma extinção em massa. E essa seria, se comprovado isso seria uma outra coisa que nós não teríamos como controlar, né? Então a Terra poderia passar novamente por uma área de muita energia, de muita radiação, ser bombardeada por essa radiação cósmica, que provocaria, né, uma mutagênese acelerada na biota atual e que levaria a uma grande extinção. Não de todos, né, mas, por exemplo, dependendo da mutação, né, poderia causar câncer ou outras deformidades que não possibilitaria mais a vida, né, ou prolongar a vida de alguns indivíduos de uma certa espécie. Então, sobre as grandes extinções, destacamos 2 aqui. A maior de todas, que eu já havia comentado com vocês, que é a extinção do Permo-Triássico ou do Permiano-Triássico, que ocorreu muito antes, mas muito antes mesmo da extinção dos dinossauros, que foi 251 milhões de anos. Foi uma transição entre o Paleozoico e a Era Mesozoica. Então, é uma extinção anterior à própria presença dos dinossauros aqui. E levou ao desaparecimento de 95% das espécies marinhas e de 70% das espécies terrestres. Percebam que a Terra quase foi esterilizada
por essa grande extinção. Nós escapamos, por isso, da extinção total da vida na Terra. E se ela tivesse ocorrido, é óbvio que nós não estaríamos aqui hoje. Esse aqui eu vou deixar uma atividade para vocês depois. Esse era o planeta durante essa grande extinção. E essa grande extinção está relacionada a duas áreas. A primeira é essa aqui, o meio da América do Sul, onde hoje está Goiás e Mato Grosso. E a segunda é essa aqui, onde está a Sibéria, onde hoje é Sibéria, né, que seria o norte da Eurásia, certo? E a outra grande extinção, aí essa não foi a maior de todas, só que é a mais conhecida de todas, pois é a extinção dos dinossauros. E vamos lembrar que não foram apenas os dinossauros que foram extintos. Uma porrada de outros grupos também foram extintos, tá? Que é a extinção do Cretáceo Terciário. Hoje nós utilizamos uma nomenclatura mais atual, que é a extinção do Cretáceo Paleógeno. Então, geralmente é assim que nós encontramos em concursos públicos atualmente. E que ocorreu algo em torno aí de 65 milhões de anos. E que está relacionada à queda de um grande meteorito aí, que estima-se chegar a quase 30 quilômetros de extensão, esse meteorito, que colidiu onde hoje está a Península de Yucatán, no México. Tá certo, galera? Eu não aprofundei porque a atividade de vocês dessa semana é justamente essa. Então vocês vão fazer a segunda atividade desse terceiro bimestre. Vocês vão escolher um documentário, apenas um. Se quiser pode assistir os dois, eu acho que é muito legal assistir os dois. Mas para fazer a atividade, escolha um. E assistindo esse documentário, vocês vão elaborar uma resenha sobre ele. Basicamente explicar o que o documentário está demonstrando, certo? Explicando o que o documentário está explicando, vocês vão elaborar essa resenha, vão salvar em formato de texto, né? Pode ser o doc ou o PDF, e vão postar lá no Google Sala de Aula, tá certo, galera? Posta lá no início mesmo, não tem que postar em atividade, coisa nenhuma, postem lá no mural. Tem gente que está tendo dificuldade de postar atividade, não sei porquê, porque o Google é muito simples de usar, mas acho que não está conseguindo nem acessar porque não tem e-mail do Gmail. Então a única coisa que vocês precisam ter para acessar lá é o e-mail do Gmail e é de graça criar isso. Então quem não está conseguindo, galera, evitem mandar no e-mail porque fica uma coisa não oficial, fica uma coisa muito aleatória. O oficial nosso de postagem é lá no Google Sala de Aula, beleza? Então a postagem vocês vão ter aí 2 semanas para fazer essa postagem, que é uma coisa bem simples, 2 páginas no máximo, tá? Essa resenha aí, até o dia 27 de setembro. Perfeito, galera? Então, dito isso, um forte abraço a todas e a todas e até o próximo encontro.